Alô, amigos do Brasil! Grande abraço para você ligado aqui no Bandeira Quadriculada no YouTube. A edição do dia 15 de fevereiro está no ar e hoje nós temos destaques importantes dessa edição. Se liga! Vamos falar muito sobre o regulamento técnico da Fórmula 1 para 2022, com algumas mudanças que nós vamos ter aí em 2021, né? É um ponto para a gente falar aqui no programa de hoje. Hoje também nós vamos mostrar para você e vamos explicar também como que se faz uma transmissão de TV para as corridas internacionais que são feitas para o mundo todo. Teremos também o calendário da Indy, que nós vamos mostrar para vocês, nós vamos discutir aqui. A Indy que está ainda sem definição em relação à televisão para o Brasil. Incrivelmente, né? Até por conta do que aconteceu com o DAZN ter devolvido a categoria da Indy. E também vamos falar aqui da NASCAR 500, ou da Daytona 500, em que nós tivemos uma vitória ridícula, né? Uma coisa bizonha que aconteceu na última volta, né? Negócio escrotice, para falar a verdade. Mas beleza. Mas vamos falar isso no programa de hoje. Vamos então antes de dar vamos aos destaques iniciais de cada um. Vamos começar aqui pelo Eduardo Couto. Tudo bem, Eduardo? Boa noite. Ei, gente, boa noite. Olha, meu destaque vai para o programa de ontem da Rede Bandeirantes, o Canal Livre, que fez uma entrevista espetacular com o Reginaldo Leme e com a Mariana Becker, né? Mariana, né? E aí, foi um programa espetacular. A cara do jornalismo da Band, a cara do Canal Livre, é claro, né? Todos temos os nossos formatos, a gente mantém esses formatos, claro, mas foi um programa bem interessante, então quem puder tá liberado aí nos streamings de vídeo por aí, então quem quiser vale a pena dar aquela conferida. Aliás, inclusive estava lá a Grenda Kozlovski também, que estava no programa que foi ao ar ontem. Muito bem, muito bem, muito bem. Meu caro Fernando Botolazzo, tudo bem, Fernando? Boa noite. Boa noite, André. Boa noite, César. Boa noite, Edu, amigo que está acompanhando Bandeira Quadriculada. Meu destaque fica hoje por conta do anúncio da McLaren, né? A apresentação do novo carro da McLaren, né? O MCL 35M, que mudou apenas algumas coisinhas, minúcias no desenho do carro, mas, no geral, a mesma coisa de 2020. Como eu disse no grupo, em time que se ganha, não mexe. E foi o que a McLaren fez. Muito bem, muito bem, muito bem. Meu caro César Augusto, seu destaque inicial, muito boa noite. Boa noite, André. Boa noite, Edu. Boa noite, Fernando. E boa noite, inscritos do Bandeira Quadriculada. Meu destaque é: a McLaren está imitando a Williams nos anos 90, com aquele uniforme, com aquele macacão. Eu não sei se a gente vai virar mesa redonda sobre esporte motor ou discutindo moda de macacão, mas tudo bem. Exatamente. Olha só, você aí do outro lado da tela, você precisa concentrar e comprar uma lavadora? Não esquente a cabeça. Liga para o Hospital das Lavadoras. Aqui a sua lavadora vai receber os cuidados necessários para ficar boa novamente. E se você não tem uma ainda, aqui você encontra muitas opções de máquina de lavar, de marcas como Brastemp, Electrolux, Consum e Panasonic. Se interessou? Então liga lá, fale com o Alexandre pelo telefone. DDD 1598 135 28 25. Eu repito, DDD 1598 135 28 25. Hospital das Lavadoras, cuidando da saúde de sua lavadora. Muito bem, Brasil! É o seguinte, vamos falar aqui da Fórmula 1, que está se definindo aí a equipe da Bandeirantes para a temporada 2021. A Fórmula 1 também terá a questão do teto orçamentário para esse ano, mas vamos ter aí algumas mudanças importantes do regulamento de 2022
e que eu quero que vocês escutem e dissertem para a vossa companhia ligada em todo o Brasil. Eduardo, começo com você. Então, cara, é muita coisa para 2022, né? Vai mudar coisa suficiente. O que eu queria que mudasse não vai mudar, que é o halo. Assim, não é que eu queira que retire. Inclusive, principalmente depois de muitos acidentes que a gente viu, principalmente depois de ver gente renascendo do fogo, né? A gente percebeu a importância do halo e acho que ali foi o ponto final de parar com isso é feio, tem que tirar e tal, porque a gente percebeu, aquele foi o acidente que a gente realmente percebeu que salva a vida de verdade. Tinha outros, mas aí ainda podia falar um ou outro, falar foi sorte, foi isso, foi aquilo outro, mas esse aí foi um que efetivamente carimbou. Eu queria um halo mais bonito para as próximas temporadas e talvez mais efetivo, pensando talvez mais para um Aeroswing do que um halo, mas ainda não foi dessa vez. No geral, a gente vai ter mudança nos motores, que é importante. É necessário reconfigurar os motores até de tempos em tempos. A Fórmula 1 faz isso para evitar domínios de uma equipe. A Mercedes basicamente dominou todo o processo desse novo motor, que começou no início aí, lá da década de 2010, ali, virou o motor e a Mercedes dominou para valer esse novo motor. Então vamos ver se na próximo layout de motor a Mercedes continua dominando ou não, se outra aparece, pelo menos para competir com ela e tire um pouco dessa dominância. Outra coisa que eu achava importante mudar, até para favorecer as equipes menores, era talvez distribuir melhor essa questão dos pontos. Me falta pontuação para o pole ainda, agora a gente já tem de volta mais rápida, que já ajuda, mas seria legal ter uma pontuação também para o pole position. De repente, quem conseguir, né, o triplo, né, a trifeta ali, né, de conseguir liderar todas as voltas, ter a volta mais rápida e ainda ser o pole position, também deveria merecer uma bonificação ali no campeonato, que é uma coisa que, mesmo com a dominância da Mercedes, o Hamilton não consegue fazer isso toda a corrida. Às vezes ele passa corridas e corridas sem conseguir fazer, mesmo ficando praticamente a corrida o tempo inteiro na frente, mas quando ele para no box, alguém vai lá e fica ali, ele perde aquela voltinha, né, de parada no box. E aí, eu achava interessante, mas isso aí a gente ainda não viu. O que eu acho importante para 2022 é a questão dos motores, e eu espero efetivamente que a gente consiga, com a mudança dos motores, conseguir uma categoria mais competitiva. O teto de gastos também já ajuda a ter uma categoria mais competitiva, já que você não consegue sair gastando, o que para a Mercedes talvez seja um problema, porque tendo que pagar o salário que a gente escuta falar que ela está pagando pro Hamilton, se ela continuar pagando o salário desse cara, ela vai ter pouca grana para investir em outros lugares. E aí é o outro problema, né, Fernando? Pelo fato de que, por mais que as equipes elas ainda podem se aproximar, eu ainda acho que é um abismo muito grande mesmo com o novo regulamento. Assim, vamos dizer assim, em 2021, eu acredito que ela vai continuar na frente. 2022 já vai ser uma outra história, né? Já é um carro diferente, vamos ter efeito solo, vamos ter o teto orçamentário que já começou esse ano, né, também. Então, eu diria que a curto prazo muda muito. Agora, na questão do longo prazo, pode ser que haja uma mudança nos fatores. É bom lembrar também que a Red Bull comprou, né, agora os direitos de tecnologia da Honda, né, que sai esse ano da categoria, e aí ano que vem a Red Bull vai ter um motor próprio. Pode ser que seja uma nova nuance. Não consegui ouvir muito bem aí o que o Fernando falou, né? Tava cortando um pouquinho sempre, porque tava tentando falar alguma coisinha. Ô César, a gente sabe que o teto orçamentário de 2021 já tá mais. Já é certo
teoricamente vai se ajustar para muita coisa, mas 2022 eu não tenho essa certeza que vamos ter uma diminuição muito grande das equipes grandes para pequenas, né? Porque a estrutura, no primeiro momento, ela pode servir para alguma coisa. O problema é que depois, eu não sei se isso vai mudar muito o cenário. O que você acredita com esse regulamento técnico com as mudanças para 2022? Eu acredito que vai ser interessante ver um seguinte ponto. O Fernando falou que a Red Bull comprou os direitos esportivos do motor da Honda. Só que a questão não é 2022, é 2025. Porque o congelamento do regulamento técnico de 2022 por 3 anos, o novo motor vai ter que ser barato, muito inovação tecnológica, e aí entra o momento José Simão. Um motor com barulho motivo, ou seja, vamos ter que ressuscitar a Matra, ou seja, isso vai ser uma coisa meio engraçada e surreal. E a questão do, vamos dizer assim, do teto de gastos, o corte vai ser nos salários, mas eu acho que poderá ser bulado com os patrocínios. E aí os patrocinadores vão ter que dar uma graninha a mais por fora, como aconteceu no caso do Manchester City, que quase foi excluído da UEFA por causa do fair play financeiro. O detalhe interessante que é bom falar aqui, que é o seguinte, há uma regra que ainda não sabemos se vai acontecer, se não vai, como é que vai ser isso aí, é a questão de não termos mais o piloto pagante. Não sei se na prática vai servir para alguma coisa, mas, de qualquer forma, eu acredito que nós poderemos ter aí alguma situação para fazer com que não tenha esse piloto pagante, mas eu não vejo que. Eu acho que não vai acontecer. Eu acho que não vai acontecer. Não sei se os amigos. AVC. Diga. Eu acho que ainda vai continuar, mas por uma outra forma. Injetar pilotos pagantes pelas academias de pilotos das equipes. Esses programas de pilotos que foram criados pós-Red Bull são muito caros para manter. Então, quem entrar com uma grana pesada, para, vamos dizer assim, pagar os custos do piloto pagante, vai ser muita coisa. Por exemplo, a gente está vendo essa série Drive to Survive da Netflix, o programa de pilotos da base francesa, que revelou o Leclerc e o Gasly, era um programa para jovens de classe média, ou jovens até humildes, da classe operária. Mas, vamos dizer assim, tudo muda de uma hora para outra. E aí temos que ficar atentos, que o piloto pagante não vai ter mais aquele paizão que vai pagar a estrutura da equipe, como aconteceu com o Lawrence Stroll, com o Lawrence Stroll na Williams, e a família Latifi com o Nicolas Latifi na mesma equipe. Mas poderá ter um piloto pagante que vai pagar a vaga de uma academia Ferrari, ou da academia da Mercedes, ou até mesmo da Alpine, que é a nova equipe. Muito bem. Fernando, quer falar alguma coisa aí, já que estava cortado naquela hora? Não, só concordar com o que o César falou. Realmente é isso. Eu acredito que agora vai ser comprada a vaga na academia, que vai ser o meio mais fácil de entrar. Se bem que nós tivemos o lance do Petekoff, né, que foi preterido pela academia da Ferrari, mas conseguiu uma vaga para a Fórmula 2. Então, eu acho que o caminho vai ser mesmo esse, para tentar burlar essa regra do piloto pagante. Mas só se eles criarem um outro obstáculo, mas por via vai ser isso daí mesmo. Muito bem. Bom, o negócio é o seguinte, eu sei que vocês estão muito interessados em questão da televisão, né, como é que funciona, a parada aí de televisão no mundo, né, como é que se funciona para transmissões de estúdio, de switcher, lugares e tal.
A gente vai mostrar aí para vocês aí agora como que funciona os bastidores de uma transmissão de televisão, e aí o Eduardo Couto vai nos trazer para a gente explicar, para que você em casa entenda como que tudo funciona. Diga lá, meu caro Eduardo. Abre o micro. Obrigado. Vamos começar aqui. Eu trouxe aqui de dois vídeos da NFL, um especificamente do jogo da NFL e outro que é do show do intervalo, tá? A diferença básica é que no jogo você não tem o controle dos acontecimentos, enquanto o show do intervalo você tem, tanto é que você vai conseguir ver aí na sua tela o roteiro do show do intervalo. Existe um roteiro, inclusive os câmeras já sabem o que eles vão filmar e o que eles têm que captar, e sabem a ordem que cada corte vai ser feito. Então você sabe que vai sair da câmera 1 para a câmera 5, depois vai para 3, depois vai para 7, coisa que no jogo é mais complicado. Vou começar mostrando então o primeiro vídeo, que é do jogo, para vocês entenderem como é que funciona, que vocês vão perceber aí no vídeo, que já está chegando aí para vocês, ó. A primeira coisa que vocês vão ver é que tem duas telas, e uma tela é de preview e outra tela é que está no jogo. Vocês vão perceber que a que muda primeiro é a tela de preview, que é a da direita. Tá vendo ali no centro duas telas grandes? Aquelas duas telas grandes ali, você tem a da direita, é a de preview, a da esquerda é que está no ar. Nem sempre o preview está mostrando a câmera seguinte, porque nem sempre o diretor, ou na verdade, o diretor que faz o corte ali, né, ou o operador de corte, faz esse tipo de preview dependendo do tipo de jogo. A parte importante que vai aparecer daqui a pouquinho é o replay. Acabou de sair o ponto, o pessoal está comemorando, e vai entrar o replay ali, e aí esse replay é feito por uma outra pessoa. Ele já recebe o vídeo pronto e coloca no ar. Vocês estão vendo que o que já está ali no preview na tela direita já é o replay pronto para ir para o ar. Está se encerrando os cortes do ao vivo, e aí o replay, daqui a pouco ele entra mostrando as situações do jogo, e ele vai repassando para isso. Vocês vão ver ali também que você tem uma mesa de switcher bastante grande, com vários botões. Tem os botões que vão gerar gráficos, tem os botões de câmera, e tem aquele botão ali de cima, é o controle do gerador de replay. Tá vendo aquele que ele acabou de apertar aqui em cima, onde foi o botão verde, já ele deve apertar ali de novo. Já eu dou destaque aí para vocês, ó. Quer ver, ó? Nesse momento, aqui, ó, ele vai cegar e vai apertar esse botão ali em cima, tá vendo? Apertou ali o controle do replay, deixando o replay no ponto onde tem que entrar, ele vai lá, aperta, entra o replay e fica ali bonitinho do jeito que tem que ser exibido o replay. Ele marca o momento, dá o play, o stop e coloca o replay no ponto devido para ser exibido. O próximo eu vou deixar vocês curtirem um pouquinho, que é o show do intervalo da NFL. Olha lá, ele cortou, que vai entrar agora. Esse aí é o show do intervalo. Vocês vão percebendo ali, ó. Shot é o plano 33 é a câmera 14. E aí tem ali, ó, exatamente o que tem. O 34 vai para a câmera 10, aí diz exatamente, ó, o drum kit, top frame, tá vendo? Tem o chão com LED, tem tudo ali dizendo, ó, o 37 é a banda marcial, aparece a banda marcial. E aí vai, ali em cima, vocês estão vendo ali, esse aí dá para ver melhor, as várias câmeras que estão disponíveis para o diretor cortar. E vocês estão vendo ali a página, que é a página do roteiro, do show do intervalo, e no plano, e do lado da página de roteiro você tem os cortes. Quando você tem, por exemplo, 41A, como acabou de aparecer, ou 50B e tal, significa que são cortes que previamente não estavam no roteiro, mas que acabaram entrando depois. Então você fez um roteiro, você tinha um plano 41, 42 e 43. De repente você tem um plano extra entre o 41 e o 42, para não renumerar o roteiro inteiro e acabar dando problema de comunicação de qual é o 42, que 42 que é, você põe entre o 41 e o 42, 41A, ou aí depois, se precisar de mais um, 41B, 41C e assim vai. E aí vai mudando, dá para ouvir os cortes, ó. Eu vou colocar aí, ó, para vocês ouvirem o corte, o diretor fazendo essa direção de corte, olha só. 2 of 3 and 1, 16 next. 3, 2, 3, 4, 1, 54, 15 next, 1, 2, 3, 4, 55, 22 next, 4, 1, 2, 56, 3 next, 1, 2, 8, 4 next, 1, 2, 57,
Vocês estão vendo que ela tá marcando os cortes, né? Até com o tempo da música, né? Para o pessoal saber. E ela fala, ó, plano 57, a próxima, que é o que tá aí. Aí, sei lá, a próxima câmera é 14. Ela fala, ó, plano 57, 14 próximo. Ou seja, para a câmera já saber que é a próxima. E no caso é 10, né? Qual é a próxima câmera que vai seguindo. E aí ela vai assim até seguindo. Esse é o show do intervalo do Super Bowl, ele tá todo numerado. Tem esse vídeo completo no YouTube, vai estar no link aí do post do programa, ele vai estar no link depois para você poder ver, ficar revendo esse vídeo aí e pegar os detalhes. E ó, você tem ali tudo, tá vendo? Ó, o cara vai fazer uma coisa legal, tem as flores. Você vê que embaixo do qual o plano e qual a câmera, tem exatamente o que está sendo filmado, sabe? Ó, a câmera agora vai dar um zoom no cara, tá vendo? Ó, vai lá, vai para frente, foi. Aí vai ser mostrado fulano com mais alguém, ciclano com mais alguém, e o que está sendo cortado, o que está sendo mostrado ali. Tem até câmera que diz, ó, não tem movimento, ou tem movimento e tudo mais, mas é tudo para garantir a melhor transmissão. E aí o show do intervalo, ele é todo roteirizado, todo bonitinho. Isso é muito bem ensaiado, não só com as câmeras, mas também com os músicos e outros entes envolvidos no show do intervalo do Super Bowl. AVC. Muito bem, torcida brasileira. Vou deixar aí pro pessoal ainda ver um pouquinho, mas vamos seguindo aqui o nosso bate-papo enquanto o pessoal curte o resto do vídeo. Muito bem. Bom, alguém quer comentar mais alguma coisa? César ou Fernando? Esqueceram de falar alguma coisa? Já vou para tocar outro assunto aqui. Não, eu estou impressionado com o nível de... Peraí, o Fernando vai falar. Oi, pois não, César. Não, vai você, Fernando. Não, eu passo para o César. Eu passo para você, César. Pode falar. Não, eu acho que esse Super Bowl que a gente tá vendo é o de 2016, o Super Bowl 50 com o Chris Martin e Bruno Mars. Coldplay e Bruno Mars. Vai lá, Fernando. Não, eu tô abismado o nível de excelência da transmissão, né? Tudo roteirizado, tudo bem feito, cara. Eu imaginei fazer isso, sei lá, na decisão do Campeonato Paulista, no Campeonato Carioca, né? Como que iria ser, né? Mas é apenas um sonho bem distante. Agora pode tocar o programa. Muito bem. Bom, então traz para cá, porque agora é o seguinte. Vamos falar aqui da Fórmula Indy, que vai ter aí um novo calendário para 2021, uma nova temporada que está por começar. Repito, como eu falei no começo do programa, ainda não temos a definição de quem vai ser o exibidor da categoria para o Brasil, já que o DAZN mandou de volta para a IndyCar, que com o Roger Penske, para que pudesse ter aí uma situação muito complicada em relação ao que vai acontecer no Brasil. O Flávio Rico já disse na madrugada de hoje que a SBT e a Globo não têm interesse por motivos diferentes, por conta da audiência no domingo, e a Band está com praticamente todo o calendário de automobilismo praticamente cheio. Compraram agora a Porsche Cup. É um absurdo o que acontece nesse Brasil, né? De repente a Band começou a comprar tudo, de uma hora para outra. E então a gente não sabe aí o que vai acontecer. Então a gente vai mostrar aí para você agora o calendário da Indy para esse ano de 2021. São 17 etapas, 3 ovais, aí algumas etapas importantes. A primeira etapa aí em 7 de março em São Petersburgo. Depois nós vamos ter a segunda etapa em 11 de abril em Birmingham. Depois nós vamos ter em Long Beach a terceira etapa no dia 18 de abril. Depois vamos ter no Oval do Texas uma rodada dupla no dia 1º e 2 de maio. Depois a primeira corrida em Indianápolis no dia 15 de maio. Depois as 500 milhas em Indianápolis no dia 30 de maio, a prova tradicional da categoria. Depois teremos em Detroit, dia 12 e 13, rodada dupla. Elkhart Lake, no dia 20 de junho.
Aí depois nós vamos ter Mid-Ohio, no dia 4 de julho. Depois vamos ter Toronto, no Canadá, no dia 11 de julho. Depois vamos ter Nashville, no dia 8 de agosto. Aí vamos ter a outra corrida de Indianápolis, que é no circuito misto, dia 14 de agosto. Depois vamos ter St. Louis, no oval, no dia 21 de agosto. Depois vamos ter Portland, no dia 12 de setembro. Depois vamos ter Laguna Seca, no dia 19 de setembro, fechando o calendário da Indy. E eu agora vou dissecar esse calendário com nossos amigos, começando aí com o Eduardo. Diga lá, Eduardo. Calendário bom, né? 17 corridas é coisa pra caramba, né, cara? Legal que tem etapa dupla, então já facilita pra gente a cobertura. São 14 finais de semana, né? São 3 rodadas duplas, então facilita 14 finais de semana só. Tá quase começando, vai começar agora em março, vamos até quase lá o final do ano, aquele mês de folga ali entre Indianápolis e Indy 500, que fica lá o pessoal rodando ali no oval um mês, que é super, super legal, e depois da Indy 500, etapa dupla em Detroit, que também é um circuito tradicionalíssimo na categoria. Legal a gente voltar lá para Toronto. Ano passado eu não me lembro da corrida de Toronto, pelo menos se teve eu não lembro, que é um circuito, não acho que é o circuito mais legal da categoria, mas eu acho que é um dos circuitos mais bonitos da categoria. Aquela coisa não é um circuito legal, mas é um circuito bonito, igual o Mônaco, né, na Fórmula 1, não é um circuito tão legal assim, mas é um circuito bonito. E acho legal Portland lá em setembro, pode definir a temporada, e depois o Laguna Seca, que é o de Monterrey, fechando ali também no final de semana seguinte, é outro que também deve decidir a temporada. Lembrando que a Indy de 2021 vem aí tentando fazer um campeonato melhor do que o de 2020, mas já um pouco mais organizado, sem as questões todas de auge de pandemia. A gente espera que a gente tenha um campeonato um pouquinho mais tranquilo nessa questão de pandemia e que ele seja tão competitivo quanto do ano passado, mas bem mais organizado do que o do ano passado. E aí, Fernando, quero saber de você sobre esse calendário da Indy, quais são os seus destaques, o que te chamou mais a atenção? Beleza. Só uma curiosidade, se alguém puder pesquisar, mas eu acho que houve uma troca entre Long Beach com Laguna Seca. Pelo que eu vi, Laguna Seca vai ser a penúltima etapa e Long Beach será a última. E o calendário vai começar, a temporada vai começar no Alabama, em Barber, se eu não estou enganado. Mas eu vou verificar essa informação. Mas o que me chama a atenção é o seguinte: voltou pistas clássicas, né? Nashville é a grande surpresa, né? Volta o calendário da Indy, só que não no circuito oval, e no circuito de rua, né? Que vai passar por diversos pontos da cidade. O que me chama a atenção, porque se tem o circuito oval, o que dá a entender é que a Indy, podem falar o que quiser, mas para mim a Indy O Fernando aí, vou pedir para o Fernando depois ele arrumar de novo, para ele poder completar a sua fala aí. E aí, César? AVC, Diga. só corrigindo, realmente houve a mudança no campeonato, mas esse aqui é o vídeo oficial da Indy com o calendário, é o vídeo que você encontra lá no canal oficial da Indy, então é o que a gente está trazendo para cá, mas realmente depois da publicação houve essa mudançazinha no calendário. Então, só confirmando aí a informação do nosso querido Fernando, né, que falou com a gente aí, a gente vai realmente começar no GP de Barber, né, Motorsports Park, dia 18 de abril, São Petersburg, dia 25 de abril, Texas, corrida 1º e 2 de maio,
Depois, Indianápolis, a primeira corrida dia 15, 500 milhas, 30 de maio, fechado. Depois, a gente tem 12 e 13 de junho. Depois, 20 de junho também, lá no Road America. O Mid-Ohio, 4 de julho. Toronto, 11 de julho. Depois, a gente vai, em agosto, tem o GP de Nashville. O segundo GP de Indianápolis no circuito misto. E fechando as corridas em agosto, o World Wild Technology Raceway, né, que é o de 21 de agosto, está ali. Depois a gente vai para Portland, 12 de setembro, Laguna Seca, 19 de setembro, e Long Beach, fechando a temporada dia 26 de setembro. Muito bem. Quer completar alguma coisa, Fernando? Não, só completar que o seguinte, a Fórmula Indy começou a ter medo de ovais, porque ficaram apenas em 3 ovais e poderiam ser 4 se usassem o circuito oval de Nashville. Isso é verdade. Se é uma coisa aí que a Indy está fazendo é ter menos ovais e mais mistos, né? Esse é um ponto bem diferente comparado aos outros anos, né, César? É comparado aos outros anos, mas é o caminho da kart fez há algum tempo. Usar o equilíbrio entre ovais, mistos e circuitos de rua. Mas eu acho que até é uma boa ter mais circuitos mistos e circuitos de rua. Porque nos Estados Unidos, quem domina o oval é a NASCAR. Todas as quase com exceção de Watkins Glen e Road America, todas as corridas da NASCAR são em ovais, então não adianta você concorrer com a NASCAR correndo em oval, você tem que concorrer com a NASCAR correndo em alternativa, que é o quê? Circuito de rua, circuito misto e 3 corridas em ovais, que vai ser o oval a rodada das duplas em Texas e a corrida lendária Indianapolis 500. E vale o destaque que já há alguns anos a Indy faz um jeito de programar as corridas para que a corrida da Indy termine e entregue para a prova da NASCAR. Então, quem acompanha as duas categorias sabe que já há alguns anos o final da prova da Indy bate ali com o início da prova da NASCAR. Claro, uma prova mais longa acaba entrando no horário da NASCAR, uma prova um pouquinho menor do que o planejado acaba deixando um buraquinho ali. Mas geralmente o ideal que se pensa no calendário da Indy é que a prova da Indy entregue para a prova da NASCAR. Lembrando que o Enzo Fittipaldi vai entrar no caminho para a Indy, né? Aquela categoria de acesso para a Indy. Vamos ver o que vai acontecer com o trabalho que ele vai conseguir fazer para tentar chegar à Indy ainda de ter a super licença. Muito bem, vamos trazer para cá aqui, garotinho, que agora vamos falar da NASCAR. Nós tivemos a corrida mais longa para a construção que nós tivemos na temporada, né? Logo na primeira corrida do ano, prova de Daytona 500, a corrida que era para ter sido feita à tarde, foi começar às 11 da noite, no horário de Brasília, e foi terminar às 2h15 da manhã, tá ligado? 2h15 da manhã, vocês têm noção disso, velho? E nós tivemos aí um final de prova um tanto quanto polêmico, né? Porque o Logano estava na liderança da prova, o Keselowski estava em segundo, e quem é o cidadão que venceu a prova? Alguém pode me... McElderry. Exatamente. Este cidadão estava em terceiro lugar. Aí na última volta, beleza, todo mundo ali em fila de Ana, ninguém atacando ninguém, até achei estranho, por ser um final de prova, porque eu achei que todo mundo ia atacar de um lado pra cima, pra baixo, pro lado, pro outro, mas todo mundo ficou lá na filinha de Ana. Beleza. Quando foi entrar pra curva 3, antes de vir pra reta, esse cidadão que estava em terceiro lugar conseguiu a façanha de empurrar o amiguinho, empurrar o senhor Keselowski. E aí o Keselowski jogou o amiguinho posterior, que é o Logano, pro muro. Do muro foi pra grama. O problema é que toda a confusão que ele arrumou,
acabou causando um acidente terrível lá atrás, em que o Kyle Busch e outros 2 carros acabaram se chocando, bateram no muro, pedaços de carro ficaram naquele soft wall lá em cima, ou seja, acima do soft wall, poderia ter causado problema muito grande. Ainda bem que todo mundo saiu bem do carro, mas é uma irresponsabilidade tremenda. Tremenda. Tudo bem, o cara querer ganhar pela primeira vez na categoria, beleza. Mas é de uma... Assim, eu fico puto. Eu na hora fiquei puto. Eu pensei, falei assim, cara, o que passa um cidadão que poderia ter causado um problema gigante para seus colegas de pilotos durante uma prova? Na última volta, na última curva. Qual a necessidade disso? Eu queria que alguém me desse uma explicação para isso. Posso Porque falar? alguém... Por favor. Seguinte, lembra-se que no ano passado o Ryan Newman teve esse mesmo problema e quase morreu. Você lembra disso, né? AVC, Eduardo e Fernando. Sim, positivo. A gente lembra o que aconteceu. Na última volta, na curva, o carro voou e estava para vencer a corrida. Eu acho que o grande problema da NASCAR, e a gente, o fã da NASCAR vai nos odiar, mas é uma verdade. Essa coisa de batida, totó, acidente, não adianta. A NASCAR fica com uma fama de redneck, ou seja, categoria para caipira do sul dos Estados Unidos, enorme. Porque o cara quer ver Big One, quer ver Three Wide, quer ver acidente, em vez de ver uma disputa limpa. Aí o que acontece? A corrida ontem em Daytona tinha que começar às 5 da tarde. Eu ia fazer o comentário na Race Life, tanto que eu pedi demissão hoje de manhã. Quando eu percebi que na transmissão da Fox estava vindo as bandeirinhas estavam tremulando com uma ventania muito forte, eu comentei, vai ter chuva. Conheço Daytona. Porque Daytona nessa época do ano, em fevereiro, chove. Aí entra o Eric Gabriel no Twitter falando, não, tem corridas que Daytona não chove, como 2013 e 2018. Tá bom. Só que em 2014, a corrida terminou à 00:30, horário de Brasília. Com a última vitória do Dale Earnhardt Jr. Como é que você vai me explicar para o público que o público da NASCAR aqui no Brasil tem uma visão tanto quanto pequena? Por quê? Eles têm medo de perder público, perder fãs, porque o carro não é seguro, o carro voa, a corrida é oval, o oval não é uma pista perigosa, a questão da chuva, porque o carro da NASCAR não pode correr em circuito molhado, de chuva no oval, não perde público, caras. Esse é o problema. Hashtag saudade das 2 horas da Fórmula 1. Exatamente. Vai lá, vai ser. É aquilo que eu costumo mais ou menos dizer assim. Eu gosto, acho a NASCAR muito bacana, um esporte, um campeonato muito legal, assim, como torneio, só que não casa com o Brasil, né? Não casa com o público brasileiro. Né? Vamos falar a real. Não, André, é o torneio de americano para americano. Tá claro isso? Sim, mas tipo assim, a característica como é as corridas, sempre é corrida longa, sempre tem uma como é que fala? O UFC, a NASCAR é aquele rolê do auge do esporte americano. Você observa que, assim, o americano gosta de esporte que dura, é lento, sabe? Beisebol. Cara, beisebol. São 10 jogos, tem jogo que dura 6 horas. Futebol americano, que é outro sem também. Contar que ele... Fala, César. Sem contar que teve aquela vez do jogo do Los Angeles Dodgers contra o Boston Red Sox na World Series, que durou 14 horas. Durou uma madrugada inteira, cara. Aí você tem futebol americano, que é outro, que começa, você não sabe quando termina. E é legal, às vezes você tá lá,
Uma vez eu vi um jogo, cara, que no final do primeiro quarto o cara desceu 50 jardas, fez o touchdown e acabou, 7-0. O cara fez aquele pontinho de chute ali e acabou. Foi só. Depois o pessoal não conseguiu mais descer as linhas. Foi só isso que aconteceu o jogo inteiro. Sabe? No máximo o cara desceu 30 jardas. E aí? Não. O quarto passe. Aí o cara deu a terceira descida, não conseguiu, foi tentar chutar a gol com 30 jardas do negócio. Você já. Vocês falando, vai errar. Ah lá, palhação, vai errar. Entendeu? Aí NASCAR, que também é outra, que demora. Aí para, aí não sei o que. Sabe, americano gosta de esporte que tem highlight que do negócio tem 7 horas, você faz um highlight de 30 minutos, que é o que importa do rolê. Sabe, ele gosta daquela coisa que você vai fazer o churrasco, vai ficar ali vendo o negócio que não aconteceu, de repente alguém grita, vai fazer o ponto, aí junta todo mundo, beleza, vou voltar ali, vou tomar minha cerveja, comer meu churrasco, ficar na minha piscina. Aí, fica aí, quando for acontecer alguma coisa, me grita, hein? Eu acho que se você assistir Senhor dos Anéis, é capaz de dar menos do que um jogo da NFL, uma corrida da NASCAR. Assistir os 3, assim, a versão do diretor é capaz de dar menos tempo. E ter mais ação. Dá sim. O Senhor dos Anéis, cada filme tinha média de 3 horas. Não, e assim, eu não sei o que o Fernando ele acha, mas assim, para o Brasil, por mais que a gente tenta fazer fã da categoria, que tentam a gente falar aqui do torneio e tudo mais e tal, a própria categoria não se ajuda, né, o Fernando? É muito diferente da Índia, por exemplo, que cativou muito rapidamente o público do Brasil, né? Sim. É aquele negócio, né? A NASCAR, ele é um campeonato que agora ele começou a ficar mais aberto para os exteriores, né? Para os estrangeiros, né? Do que a Fórmula Indy, que começou a abrir lá nos anos 80, né? O exemplo claro disso foi o Emerson. Mas é por causa disso. No Brasil, se já tem gente que vamos supor, em decisão de campeonato, que nem teve Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista, que já ficava de saco cheio quando ia para prorrogação, e aí não desenrolava, ia para disputa de pênaltis, é um negócio assim. O brasileiro, ele gosta de estar ganhando, gosta das competições em formatos europeus, diferente do americano, formato europeu, é limite de 2 horas, é o futebol assim, tá 30 minutos de prorrogação, depois pênalti, né? Então, o que dá para entender é o seguinte, cara, se não tem o brasileiro envolvido, é muito difícil, fica um esporte de nicho, como muitos estão analisando, e até com uma certa razão, que nem falou, o Fórmula 1 virou esporte de nicho, aí a NASCAR é um esporte de nicho, é só fãs enlouquecidos pela categoria que assistem, não é um esporte de massa no Brasil como é o futebol, como já foi a Fórmula 1, não é mais faz tempo, né? Então é complicado mesmo. Você acha que a Indy ela casa muito mais com o Brasil comparado com a NASCAR, Fernando? Se eu falar que já casou e não casa mais hoje, você acreditaria? Eu acho que não. Nesse ponto eu tenho até uma coisa com o César, com o Fernando, né? Que era uma coisa que eu sempre gostei de automobilismo desde pequeno, né? E era engraçada porque geralmente domingo eu nunca fui muito fã de futebol, né? Eu sempre acompanhei futebol como segunda categoria ou terceira categoria, né? Eu sempre preferi ver os jogos da NBA, ver um esporte de inverno, automobilismo, que realmente é a minha grande paixão no ramo de esporte, né? E no domingo, minha mãe gostava de sair, a gente comeu uma pizza, comeu um pastel, comeu alguma coisa, né? E era engraçado, porque primeiro a Fórmula 1 é de manhã, então não tinha essa coisa de você acabar saindo, né? A não ser quando era o almoço e tal. Mas a Fórmula Indy, quando tinha, era uma coisa engraçada, que minha mãe chegava e falava assim, pô, mas você tá aí há 2 horas já, não vai acabar a corrida, não sei o que. Eu falo, não, a Fórmula Indy só acaba quando termina, relaxa, a Fórmula 1 tem 2 horas. Relaxa. Então é meio isso, essas categorias que só acabam quando termina,
Assim, às vezes demora. Eu tava comentando aqui no ano passado, da Indy 500, que começou 3 horas da tarde, 3 e pouca, foi acabar 6h30, quase 7 horas. Fica uma corrida 3 horas e meia, 4. Chega uma hora que se a corrida não tá legal. Porque assim, imagina. No outro dia eu tava vendo um tweet de zoeira do negócio de Mônaco, né? Que é meio. Todo mundo corre um atrás do outro, né? Aí o cara falou, pô, o pessoal podia correr 24 horas em Mônaco. Aí o cara falou assim: não, cara, não aguento 24 minutos em Mônaco, que dirá 24 horas. 24 horas em Mônaco, o piloto vai dormir. Não, eu faria eu contaria uma história pessoal. Eu tive uma briga com um parente do meu pai, um filho de um parente do meu pai, porque eu queria ver o GP de Phoenix em 1995, quando eu tinha 7 anos. E meu pai inventou, junto com a minha mãe, de visitar os parentes em Jacareí. Eu briguei com o filho do parente do meu pai, porque eu queria ver a corrida. Eu não queria estar lá vendo as brincadeirinhas chatas de criança. Eu queria ver o pega pra capar em Phoenix. Você acha que eu vou ficar querendo ver o pega pra capar? Ai, Daytona, vamos parar porque tá chovendo. Vai pro inferno! Que negócio é esse? Vamos criar pneu de chuva para circuito oval. E outra coisa, a NASCAR ela devia ser informativa. Devia ser naquele estilo da grande jogada. Quem lembra da grande jogada aqui da Manchete? Clássico. Você pegava um compacto, se não me engano, de meia hora ou 50 minutos, com os melhores momentos da prova. Ponto. Você mostra a carta de visitas para a Indy para o Brasil. Você bota uma semana depois. Mano, você consegue fazer o retrato da prova de uma maneira extremamente inteligente. Mas ó o tempo do compacto. Meia hora, 50 minutos. Não é igual fazia uma certa emissora aqui no Brasil, que botava a porcaria do compacto às 2 horas da manhã na madrugada de domingo para segunda. Aí você ficava lá para ver o compacto. O cara dizia na grade que era 20 minutos, quando você via não tinha nem 5. Então, só que assim, na grande jogada, na época com o Edgar de Mano Filho, a grande parada era o quê? Horário de almoço, pode ter um compacto de automobilismo ali, com 1 hora e pouco, né? 2 horas, com principais categorias do mundo. Tudo colocados ali em compacto, e narrados ainda. Que, aliás, vou te falar um negócio. Tá enchendo de programa esportivo domingo agora de novo, né? E vou falar, que eu sei que a gente que acompanha esporte, que vê esses programas, a gente fica assistindo, chega lá domingo de manhã, ou às vezes pega na outra, que é o dia inteiro, né? E tal. Cara, às vezes quando o cara não tem muito. Quando o cara não tem aquele churrasco pra te oferecer, o cara fica ali tentando te enganar com biscoito maisena e creme cracker ali, cara. Que, pô, você fica assistindo o programa, você fala, mano, tá difícil isso aqui, porque o cara fica tentando te enganar a tua fome ali, cara. Fica mostrando, não, a gente vai visitar as geleiras do sei lá, do Cazaquistão, cara. Você fala, pra quê? Então esse compacto ajuda. A gente discutindo o show do esporte ou esporte espetacular, Fernando? Todos dois. Então. Só que o estilo da grande jogada, a grande parada da grande jogada é que eles souberam fazer uma coisa que poucas emissoras fizeram no Brasil e talvez no mundo. Que é você fazer o compacto, narrado em tempo real e ainda com bom humor. Essa era a grande sacada da parada, né? Tanto que não é à toa que hoje o Edgar é muito mais conhecido pelas narrações que ele fez do compacto da Manchete do que propriamente pelos comentários. Ou eu tô errado? Tá certo. E eu, na verdade, com o calor que tá fazendo no Brasil, se alguém quiser me mandar pra cobrir geleira, eu tô aceitando, tá? Eita! Viu? Só lembrar duas questões que é bom salientar. O Edgar Melo Filho, ele fez os compactos com bom humor, mas só que isso já vinha desde os tempos da Rádio Bandeirantes, onde ele comentava a Fórmula 1. E segundo, esse negócio de compacto narrado
é bom dar os créditos. Quem começou com isso na televisão brasileira foi a nossa querida TV Gazeta, nos compactos do Mesa Redonda, lá nos anos 70, né? Com Peirão de Castro, Roberto Petri, Milton Peruzzi, toda essa rapaziada que já faz mais de 20 anos que já morreu. Exatamente. E aquilo. Eu acho que a NASCAR caberia muito bem com um compacto do que uma prova que é longa, que não encaixa em TV aberta, e se ela houver um atrasozinho de horário, ela já vai quebrar o sono de todo mundo. O Edgar mesmo, teve que comentar a corrida 12 e pouco da manhã, cara. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Não, eu tenho que contar aqui. Eu tava escalado para fazer a corrida no Racing Life na versão de rádio. Quando vem a previsão do Bob Procrast afirmando que teria chuva às 9, depois 2 horas durante a corrida, eu falei, eu desisti, cara. Eu vou dormir, vou descansar, tô cansado. O problema, e aí entra, a gente fala eu vi os primeiros minutos da prova. Fala, César. Pode falar, Eduardo. Eu vi os primeiros minutos da prova, porque eles correram 15 voltas, não foi? Se eu não estou enganado. Foi 15 voltas bandeira e vermelha. teve um acidente. Eu vi esses 15 voltas. E já estava atrasada a corrida. Ela já estava atrasada. Tava. Que foi antes da NBA. Tava. Pô, eu vi o jogo da NBA inteiro. A corrida ainda não tinha andado quase nada. Eu vi um jogo da NBA inteiro. O jogo da NBA, com o intervalo, dura entre 2 horas e 2 horas e meia. E é mais empolgante do que um jogo, do que uma corrida de NASCAR. Então, mais o que me incomoda mais é ver um senhor que tem os seus problemas físicos que ele tem, ter que fazer a prova inteira entre 11 da noite até 2h15 da manhã. Não, é um problema porque vira uma maratona para quem tá fazendo. E vira. A gente vai lembrar. Pô, olha, e não é tirando o crédito de um nem de outro, até porque o pessoal da NASCAR tá bem mais acostumado que isso, mas pegando para uma categoria que o pessoal tem mais acesso, um acidente lá que destruiu o guarda-reio na Fórmula 1 do ano passado, que ficou 1h30 a corrida parada, uma galera que acompanha automobilismo, né, ficou assustada, que às vezes é uma galera que não acompanha a NASCAR. Pô, o pessoal fez milagre. A NASCAR, você tem que estar pronto para cobrir 1h30, 2, 3 horas de transmissão com nada toda semana. Tu não tem mais assunto, cara. Você começa a anotar o almoço durante a semana para fazer pauta, para falar, cara, essa semana eu comi um frango assado que tava bom pra caramba. E não tem matéria pronta, não tem nada pronto. Eles pegam, botam um VT e pronto, acabou. Não, eu vou contar uma coisa, né? Antes de eu pedir a demissão no Race Life, eu fiz 2 eventos pré-Daytona. O Clash e o Duel. No Duel, a Fox Sports 1 americana mostrou um documentário sobre os bastidores dos Dias de Trovão. Daquele filme dos anos 90. Do Tom Cruise, dirigido por Tony Scott. Fala, Fernando. Fernando, você lembrou de uma parada parecida, né? Eu lembrei, acho que você estava nessa, a gente nem se conhecia, mas você estava. Você me contou uma história parecida, final da Sul-Americana de 2012. Ficou quase 1 hora, né? O São Paulo e Tigre, o Tigre não voltava, ficava naquele lenga-lenga, você não tinha mais o que falar na transmissão, né? Conforme o tempo ia passando, os times não iam voltando. Então, tanto que foi a narração de... E foi a narração de título mais constrangedora que eu já vi na minha vida. Não, ia te lembrar que eu, Eduardo e você, AVC, quando teve aquela confusão do estádio do River Plate em 2018. Foi um combo de desgraça, que foram 2 finais de semana, um choveu, no outro o pessoal destruiu o estádio. Foi um combo de desgraça aquela final também. Nossa Senhora. Eu acompanhei essa transmissão com vocês,
E sinceramente, eu não lembro se eu comentei com vocês depois, mas eu imaginei, viu, como é que os três estão se virando, porque não tem nada. Eu tava ouvindo vocês e vendo no Sport TV, não tinha nada para falar. Vocês tiveram que se virar para botar alguma coisa e, tipo, o pau torando, né? Lá. Não, foi engraçado. Foi engraçado que a gente ficou, o quê? 1 hora e pouco? Ah, Por aí. acho que Não, foi. 3 horas. Quase 3 2 horas, é verdade. 3 Olha que- horas, porque Aí nós ficamos, passamos, giramos, informação, tentando fazer aquilo na hora, você improvisa. Eu nunca tinha feito uma cobertura nesse nível, porque era para ser minha primeira final de Libertadores. Eu só fui narrar agora, nesse ano. Então, é muito diferente. Tanto que no jogo de volta acabou que eu fiquei nas reportagens daquele jogo, do jogo você de volta. ficou na reportagem e eu fiquei como plantonista na final em Exatamente. Madrid. Exatamente. Então, Pois é. às vezes, tem acontecimentos assim, fora de hora, beleza, ok, é compreensível. Agora, você tá numa corrida da NASCAR. Você sabe que a corrida, com todo respeito, é um porre. É um porre. E você sabe, Não, o narrador, eu vou ele tá falar lá, que- o narrador, peraí, só um instantinho. O narrador, ele tá lá para ler 33 pilotos. Tá aqui. Pá, beleza. Ele tem a obrigação. O Teodos é o cara que foi mais esforçado com a NASCAR de todos que narraram até hoje. Todos. O cara que chegou, pegou, botou lá número do carro, número disso, número daquilo outro, vai daqui, vai de lá, vem daqui, vem pra lá, tá? E o cara fez o que ele deveria fazer. Então, é o que eu acho, assim. Bom, vamos lá então para nossas considerações finais. Começando aí com o Fernando Bortolazzo. Vamos lá então. Já está na hora de dar tchau. Então, a McLaren lançou o carro. Vamos esperar a próxima, que provavelmente vai ser a Ferrari. E vamos ver o que a escuderia Gurgel vai nos apresentar esse ano. Dizem que a novidade é o motor 1700 do SP2. Forte abraço, gente. Tchau, tchau. Muito bem. César Augusto. Só quero dizer uma coisa. NASCAR, vai pro inferno! Ai, Eduardo Couto. Seu destaque final, Brasil. Vou falar, meu destaque final tá aí embaixo. Tá na hora de dar tchau pra essas corridas eternas e acabar com essa palhaçada. Tá na hora de dar tchau aí, ó. Tá aí embaixo. O Teletubbies. Ai! Tá na hora de dar tchau! Tá na hora de dar tchau! Você em casa, em todo o Brasil. Respira, BC, respira. Você ligado em todo o Brasil, muito obrigado pela audiência, pela grandíssima companhia. Tenham todos uma grandíssima semana. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. E segunda-feira que vem estaremos de volta. Um grande abraço e bye bye!